Voltamos aqui no Além da Notícia desta noite. Seja bem-vindo, você que está sintonizando agora a TV Canção Nova. Nós estamos falando hoje sobre segurança alimentar e eu quero agora receber aqui no nosso bate-papo com o Guilherme, quero receber a Renata Camargo, que é coordenadora de políticas públicas do Greenpeace. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre as nossas lutas. Olha, a gente sempre ouve falar tanto do Greenpeace em tantas partes do mundo, atuando em diversas causas. Por favor, me dê aí uma apresentação do Greenpeace. Bom, o Greenpeace ele é uma organização independente que ele luta pelos direitos ambientais e pela vida no planeta, né? Basicamente isso. Então, a gente atua sempre buscando uma integração com a natureza e uma integração com os direitos humanos e das pessoas para ver como é que a gente consegue ter um planeta mais limpo, mais verde, mais vivo. Então a gente atua com as nossas campanhas. Aqui no Brasil a gente tem uma campanha muito forte de florestas na defesa do meio ambiente na área florestal, uma campanha muito forte também na área de energia. E tudo isso, em todo esse contexto, permeia também o pensamento por um desenvolvimento mais sustentável. A gente sempre segue nessa linha de pensar o contexto como um todo, tentando incluir a vida no planeta, né, como um todo. Renata, e aí onde é que entra a conexão? A gente pode até fazê-la já mentalmente, mas onde entra a conexão com o tema segurança alimentar? Bom, o tema segurança alimentar é super amplo, né, e eu acho que a conexão com ele, quando a gente pensa em termos de natureza, é direta. Sobre o nosso ponto de vista, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente pensa que se a gente esgotar os recursos naturais, se a gente esgotar o solo, esgotar a água, esgotar as florestas, inclusive porque o regime de chuvas na Amazônia, por exemplo, é muito interligado à produção de alimentos. Então, se a gente não trata com equilíbrio, não tem um balanço com essa natureza, a gente não tem segurança alimentar. Porque a segurança alimentar ela vai além da produção, né? De você só ter quantidades de alimento. Então, você precisa também incluir isso, a qualidade do seu solo, a qualidade da sua água. Então, quando você, por exemplo, produz com excesso de agrotóxico, que é o que acontece no Brasil, a gente é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Então, não tem como você ter um equilíbrio na sua água, não contaminar o seu solo, a sua água. E nesse ponto, quando se fala de segurança alimentar, não tem como desbalancear e falar que a gente vai produzir uma quantidade imensa de alimentos sem qualidade. Isso daí não é segurança alimentar. O primeiro ponto. Nós temos hoje uma produção de alimentos suficientemente para alimentar todo mundo bem no Brasil? Deixo os dois aqui à vontade para responder. Bom, do ponto de vista, se você fizer uma análise puramente quantitativa, em termos de componentes de proteínas, vitaminas, carboidratos, sim. Como se você pegar o balanço das rações do rebanho bovino, ele também tem uma suficiente alimentação, tanto que está vivo, né? Mas isso, segurança alimentar, como bem colocou ela, não é isso. Os porcos e os bovinos têm segurança física do ponto de vista da alimentação. Os seres humanos têm que atender necessidades humanas básicas. A alimentação, só para você lembrar, que nós estamos numa emissora católica, eu sou católico, a refeição é um ato social cultural. Era a principal forma de Jesus construir ou constituir uma comunidade, era a refeição. A refeição é um processo de desfrute de uma cultura, de uma sociedade, para atender uma necessidade básica. Portanto, o alimento ele tem que ser, do ponto de vista físico e biológico, são, mas do ponto de vista da cultura, atender às necessidades daquele povo. Você não pode ter uma agricultura que se exaure em 4 produtos, né? Commodities, soja, milho, um pouco de arroz, mas basicamente soja e milho, cana-de-açúcar, etc., e praticamente encerra o seu cardápio numa cesta muito restrita de alimentos. A diversidade, a pluralidade de alimentos que vem da agricultura familiar e camponesa, ela é completamente rejeitada por esse processo, porque ela não é homogênea, ela é diversa, ela é cultural, ela é regional. Portanto, resgatar esses valores da diversidade, do equilíbrio, da pluralidade de condições culturais de alimentação e hábitos de alimentação
é uma parte integrante do conceito moderno de soberania alimentar, que vem sendo muito trabalhado pelo Conselho de Segurança Alimentar e pelas políticas sociais como um todo. Isto é, alimento de sobra tem. Tanto que o Brasil também é um dos maiores exportadores do mundo, né, Renata? Mas, por favor, fique à vontade. Não, claro. Eu queria, inclusive, fazer um contraponto e, ao mesmo tempo, somar a fala do Guilherme quando ele fala da questão da agricultura familiar. Porque é muito interessante. O alimento que vai para a mesa do brasileiro é basicamente vindo da agricultura familiar. Então, assim, que abastece a mesa no Brasil. A gente tem uma agricultura muito forte do agronegócio, que é de exportação, como você mesmo colocou. Mas quando a gente pensa na diversidade da nossa comida, na necessidade de a gente comer bem e melhor, não só em relação à quantidade, mas em relação à qualidade e o equilíbrio e o balanço do alimento, a agricultura familiar ela tem um papel central e fundamental nesse cumprimento desse dever social que a gente tem vindo do setor agrícola. E quando você esgota e coloca todas as suas fichas e apostas no modelo de exportação, numa agricultura baseada em commodities, como o Guilherme colocou, e sempre seccionada em poucos produtos, então assim a gente vê safras recordes de milho, de soja, o que por um lado é bom, quando você pensa num abastecimento mundial, que você tem 900 milhões de pessoas que ainda passam fome apesar da quantidade, no mundo inteiro, então assim, é uma contradição, mas você vê que não se esgota a só isso, o modelo e a questão de segurança alimentar. Então assim, eu friso que essa importância dessa diversidade de alimentos, de você repensar essa lógica, inclusive do ponto de vista da distribuição de alimentos, porque quando você tem essas grandes escalas de exportação, como a gente tem no mundo agora, né, que os países eles dimensionaram a escala de exportação. E o consumo local e a produção local, ela vai sendo esgotada por esse modelo. Então, assim, nisso eu chamo a atenção da necessidade de se repensar esse modelo, porque é muito importante. Que o cerne disso daí, especialmente para uma organização como o Greenpeace, é o esgotamento dos recursos naturais, que a gente precisa pensar muito do limite do planeta. Tá, agora, mas esse esgotamento, ele vem, sobretudo, por causa do modelo, o modelo econômico que a gente deu para a nossa produção. É o modelo de desenvolvimento como um todo, né? Eu poderia colocar, o modelo econômico é parte desse modelo, mas aí entra a questão social, por exemplo, da exploração da mão de obra, que isso já não é econômico, mas é econômico, né? Tudo está linkado. Então, assim, esse modelo de desenvolvimento que a gente tem, tanto de acumulação do capital por um lado, e eu não estou fazendo nem aqui uma crítica ao capitalismo e colocando e impondo modelos, mas pensando um pouco na lógica como um todo, e junto, somando a isso, essa lógica do consumo e do consumismo, muito mais do que do consumo, você junta toda essa lógica que é uma lógica de desenvolvimento de crescer por crescer, de ter por ter e não do ser, e você faz uma confusão que isso acaba simplesmente no esgotamento da vida na Terra. É isso um pouco eu acho que assim, da superdimensão disso daí, porque cai também na questão das mudanças climáticas e você tem toda uma cadeia de vida incluída aí. O Brasil é conhecido por ser o país em se plantando, tudo dá. Mas você trouxe uma questão aqui que é das mais preocupantes. A questão de tantos agrotóxicos, o país que mais usa agrotóxicos no mundo. No que a gente, do que a gente está se alimentando e que a gente já está recebendo esses agrotóxicos, isto é, que a gente já está se alimentando com esses agrotóxicos. O brasileiro não tem nem a dimensão, a gente não consegue nem ter a dimensão do quanto a gente come veneno, né, no dia a dia, mas assim, é muito a quantidade de veneno que a gente come. E sempre eu me lembro, uma vez, uma intervenção da senadora Cátia Abreu, numa audiência pública no Senado, que ela, em defesa dessa questão, dessa lógica do agrotóxico, ela falou que sim, que pobre tem que comer agrotóxico. E aquilo foi uma coisa que chocou muito a gente. Como assim pobre tem que comer agrotóxico? Então, assim, na defesa dessa larga escala da produção de alimentos, nessa política de commodities desenfreado e sem pensar de fato no modelo, coloca-se que é preciso sim comer com agrotóxico numa superdimensão, porque você vê, a partir da Revolução Verde, na década de 50, a gente mudou a nossa lógica de produzir, trazendo de fato extensivamente os agrotóxicos. Só que a gente perdeu aqui no Brasil a mão disso daí. A gente exagerou. Então, hoje a gente come com muito agrotóxico. Você vê que vem os alimentos orgânicos, que eles já começam a vir nos mercados, a vir na consciência dos brasileiros, só que ele ainda não tem como ser produzido de forma que realmente abasteça o país, e acho que nem tem como ser. E ele também não é acessível ao pobre, porque ele é mais caro. De forma alguma ele é acessível ao pobre, exatamente. Ele é um alimento muito caro. Então, assim, é toda uma invenção de uma lógica. Ao invés da gente comer mais saudável,
comer mais local, fazer as coisas de forma que fique mais integrado, a gente inverte todo esse papel e acha que comer com agrotóxico é algo super normal, e que não é. Pois é super normal. Assim como é super normal a gente aumentar as doenças do povo brasileiro, a gente aumentar os cânceres, a gente aumentar as doenças infecciosas, a gente aumentar todos os danos à saúde do brasileiro. Eu acho que essa senadora, ela e outros membros da bancada ruralista, talvez não estejam pensando nos graves prejuízos que este alimento com agrotóxicos traz, inclusive para a economia, porque tudo isso é uma consequência que provoca, não é? Exato. Só para citar um dado, nós estamos consumindo hoje 5 litros de agrotóxicos por pessoa ano. Significa que cada brasileiro, dos 200 milhões de brasileiros, eram 196 no ano do censo, mas nós estamos em 200. Cada brasileiro dos 200 milhões, ele tem reservado 5 litros de veneno por ano por esse modelo agrícola que está prevalecendo. Então, na realidade, com esse padrão de consumo de agrotóxicos, é praticamente impossível a Anvisa controlar o uso adequado desses materiais no meio ambiente. A Anvisa, ela cuida de muitas coisas, porque ela delega às vigilâncias sanitárias estaduais e municipais a fiscalização. Ora, a fiscalização é basicamente urbana, de bares, restaurantes, etc. Dificilmente os fiscais vão para a zona rural fiscalizar a aplicação dos agrotóxicos. Então, nós temos a consequência disso nas águas subterrâneas, nas águas superficiais, e principalmente nos alimentos e nas pessoas que aplicam agrotóxicos. Então, na verdade, você só pode inibir isso colocando limites e regras mais duras para o usuário do agrotóxico, para o dono do empreendimento. Se você estabelecer critérios... Mas se está praticamente institucionalizado, sim. A questão toda é nós chegarmos ao Congresso Nacional, porque já está praticamente institucionalizado, está praticamente legalizado o uso do agrotóxico. Tá. A questão é mais dramática do que a gente pensa. Inclusive, né? o agrotóxico proibido, porque desses 5 milhões 1 milhão de toneladas que você consome por ano, né? Boa parte dela entra clandestinamente, sem controle, inclusive, da Anvisa. Entra pelo Paraguai, entra pela fronteira, etc. E como você não tem acesso direto aos usuários finais, nós estamos usando agrotóxico que está proibido no mundo inteiro. Eu só queria que vocês explicassem bem para o nosso povo que está em casa o benefício do agrotóxico para a produção. É que ele faz o quê? Ele elimina as pragas, os bichos, ele faz a produção crescer, é isso? Ele facilita, digamos assim, a produção, especialmente pensando em larga escala, assim, elimina as pragas e etc. Isso daí também entra a questão do transgênico, que é toda, né, uma modificação. Então, assim, ele facilita o modelo de produção, só que ele não traz o outro viés, que é da qualidade, e ele realmente pensa numa larga escala de você não produzir alimentos para abastecer as pessoas de forma a comerem bem, mas abastecer em larga escala, visando lucro no final. Então, o agrotóxico, ele é necessário, por um lado, em quantidades razoáveis e mínimas suficientes para que você, sim, assegure determinadas produções, porque os tipos de solo, o bioclima do local e toda a conjuntura faz com que o número de pragas seja muito superior do que o necessário, mas ele não é necessário da quantidade que está sendo usada. E assim, muito bem colocou o Guilherme, desses agrotóxicos clandestinos, e não só clandestinos, né, Guilherme? Porque a gente teve recentemente casos na Anvisa de liberação de agrotóxicos que a cadeia de liberação foi totalmente irregular. Então, você vê que há uma pressão muito forte para que seja usado esse tipo de substância, para aumentar em larga escala a produção, para fazer toda essa cadeia girar, mas que para isso você precisa mexer algumas chaves de forma que você saia, inclusive, da legalidade dentro do próprio poder legal. Vocês podem só me dar alguns exemplos aqui de alimentos que a gente tem diariamente em nossa mesa e que a gente já pode estar se alimentando com esta forte carga de veneno? Olha, consulte o site da Anvisa. A Anvisa faz de 6 em 6 meses uma amostragem de 20 alimentos e os padrões de contaminação por agrotóxicos. No último que eu vi, já faz algum tempo, eu tinha o tomate,
como o tomate, no ciclo de vida dele, recebe 33 a 35 pulverizações, né? O pimentão, morango, esses com alto risco de contaminação verificada, né? Mas você tem nas amostras, você tem outros com teores mais baixos. Então, olho, e principalmente com esses que estão no catálogo da Anvisa, você vai substituindo, ou seja, um pouco o conselho que a gente pode dar para as pessoas. Vai substituindo pelo menos aquilo que está constatado como tem veneno, né? Muito bem. Olha, eu estou conversando aqui com o Guilherme Costa, diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária, especialista em segurança alimentar, e com a Renata Camargo, coordenadora de políticas públicas do Greenpeace. A gente vai para o intervalo e na volta eu quero falar sobre um outro assunto bem interessante, que é também qualidade alimentar, qualidade de alimentos. Isto porque, recentemente, em Brasília, uma lei da Câmara Distrital proibiu a venda de balinhas, de refrigerantes, de alimentos gordurosos nas cantinas das escolas públicas e privadas. Mas no Senado já há também uma lei que já está em vias de aprovação para todo o Brasil. Então a gente conversa daqui a pouquinho também sobre esse tema.